Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros, sou farmacêutico bioquímico, professor de farmacologia e terapêutica. E nesta oportunidade nós vamos estar discutindo com vocês um assunto bastante interessante e que infelizmente acontece com muita frequência, que são exatamente isso daqui, ó. São os chamados cáseos. O que são cáseos? É isso que nós vamos discutir na nossa videoaula, ok? Porém, antes, já vai lá, dá uma curtidinha e inscreve-se na nossa página para você receber as nossas informações, ok? Vamos lá então? Pois bem, o que são cáseos ou caseum? Caseum do latim, que significa literalmente casa. O que são essas substâncias ou essas estruturas? Literalmente, como você pode estar vendo aqui do lado, são basicamente bolinhas brancas de odor desagradável, que ocorre com muita frequência nos indivíduos que fazem amidalite de repetição. Então, são aqueles pacientes que têm amidalite de repetição. Esta amidalite de repetição gera um processo inflamatório e as amígdalas, que são chamadas de tonsilas palatinas, com o processo de amidalite, elas literalmente ficam furadas, começam a se degradar. E este furo nas amígdalas gera exatamente os buraquinhos. E esses buraquinhos literalmente vão se encher com restos de alimentos, conforme nós estamos mostrando para você. Esses restos de alimentos vão conter bactérias. Aí você poderia perguntar, professor, mas de onde que vêm essas bactérias? Essas bactérias vêm geralmente da sua própria boca, da sua língua. E esses restos de bactérias vão literalmente agir sobre esses restos de alimentos e vão fazer o quê? Junto com as células mortas, vão produzir um processo de putrefação, de apodrecimento desse alimento, o que vai gerar mau hálito, vai gerar a garganta inflamada e vai gerar a formação desses cáseos, ok? E não muito infrequente, aliás, com uma certa frequência, vai ocorrer a presença de dor e, inclusive, dificuldade de deglutir. Vou mostrar para vocês aqui um desenho clássico desses casos. São essas bolinhas brancas que, com certeza, você que está assistindo o vídeo ou tem ou já ouviu falar. Essas bolinhas brancas, literalmente, elas são formadas por quê? Como eu tinha dito, restos de alimentos que vão se depositar aqui nessas criptas. E esses restos de alimentos, eles vão ser colonizados pelas bactérias da boca e vão proliferar formando esses cáseos, perfeito? Eu coloquei aqui um resumo bem didático de como que isso ocorre. Primeiro, são pacientes que têm amidalite de repetição. Na infância, na adolescência ou mesmo na idade adulta, eles têm amidalite de repetição. Essas amidalites vão gerar as chamadas criptas, que são os buracos nas tonsilas, na amígdala ou nas amígdalas. E esses buracos nas tonsilas, essas criptas, vão formar as casinhas para que o resto dos alimentos possam ficar ali incrustados, ficarem depositados. O que vai acontecer em seguida? Esses alimentos vão ser fermentados pelas bactérias que estão presentes ali na boca e vai acontecer o apodrecimento desse material e este apodrecimento vai gerar, com certeza, a formação dos chamados cáseos. Então, eles são formados a partir, então, deste resto de alimento que é apodrecido. E isso, obviamente, que produz uma sensação bastante ruim. Por que isso? Porque os indivíduos eles ficam com mau hálito, eles ficam meio retraídos e ficam, inclusive, com vergonha, inclusive, de comentar isso em público. E aí o indivíduo abre a boca e observa os pontinhos brancos ali. E muitos indivíduos confundem isso com pus. Na verdade, não é bem pus, né? É alimento que apodreceu literalmente ali. E aí o que o indivíduo faz com uma certa frequência? Ele faz isso daqui, ó. E isso é o que você não deve fazer. Eles vão cutucar isso daí ou com a escova de dente ou utilizando cotonetes. Então, literalmente, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele cutuca utilizando a escova de dente
e cutuca utilizando o cotonete. Quando ele faz esse processo de cutucar utilizando a escova de dente, cutucar utilizando o cotonete, ele pode inclusive produzir hemorragia. Por quê? Porque essa região das tonsilas, elas são muito vascularizadas, tem muito vaso sanguíneo. E quando o indivíduo cutuca ali, ele corre o risco de produzir uma lesão. E isso pode terminar, inclusive, no hospital. Porque se produzir uma hemorragia, vai sangrar, sangrar, sangrar e sangrar. E isso vai demandar o indivíduo, muitas das vezes, de ir para o hospital. Então, não faça isso. Não cutuque. Aí você perguntaria, pois é, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Bom, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, nós vamos discutir quais são os procedimentos que eu te recomendaria fazer. Bom, vamos lá. Eu separei em 4 procedimentos para você entender especificamente. Primeiro procedimento que as pessoas geralmente não fazem e que você, a partir de agora, vai fazer. É necessário, é imperioso você fazer isso daqui, ó, escovação diária da língua. Porque a língua, ela é um reservatório de bactérias. Eu não sei se todos vocês sabem, mas é uma das principais causas de mau hálito, porque as pessoas escovam os dentes, mas esquecem de escovar a língua. Inclusive, a língua muda de cor quando ela fica suja, não escovada. Ela tem uma aparência meio que amarelada, amarronzada. Isso não é a cor normal dessa língua. Então, a escovação da língua ela deve ser diária. Então, o indivíduo deve escovar a língua do fundo para frente, ou seja, deslizando a escova nesse sentido, para frente, para você fazer essa escovação diária. O que você vai conseguir com isso? Se você pegar uma escova com cerdas macias, não faça isso com aquela de cerdas duras, você vai usar uma de cerdas macias. Você vai fazer a escovação gentilmente na língua e vai utilizar aquela pasta, a mesma pasta que você utiliza para escovar os dentes, você escova a língua tranquilamente. Você vai fazer isso 2 vezes por dia. Você vai fazer isso logo pela manhã que você acorda e antes de dormir. Você vai escovar a sua língua. Não se preocupe se no primeiro dia você não conseguir voltar à cor normal da língua. Isso é com os dias. Então, vai escovando. E enxágua e cospe. Você vai limpar a sua língua de bactérias. Segunda possibilidade que você pode utilizar é o gargarejo utilizando os chamados antissépticos bucais. Esses antissépticos bucais são vendidos em farmácias. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de um deles. Não necessariamente você precisa utilizar esse antisséptico. Você escolhe o antisséptico que mais for conveniente para você lá na farmácia. Agora, uma observação. Esse antisséptico bucal não pode conter álcool. Por que isso? Porque o álcool produz lesão nas mucosas. E se ele produz lesão nas mucosas, você pode estar predispondo à ocorrência de aftas. Então, utilize os antissépticos bucais que não contêm álcool na sua composição. Muitas das vezes as pessoas cometem um erro, inclusive, de colocar o cotonete mergulhado no álcool e cutucar lá. Você está fazendo mais lesão naquele local. Então, não faça isso e nem utilize antissépticos bucais que contenham álcool. Se você tiver de usar um antisséptico bucal, use um que não contenha álcool. Uma outra possibilidade, uma solução caseira, é você fazer gargarejo com água e sal. Se você for fazer este procedimento, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma colherzinha dessa que utiliza para temperar café, para fazer normal, aquela colherzinha de café, com uma meia colher de sal e vai despejar em meio copo de água. E aí você vai fazer o gargarejo, você vai virar a cabeça para trás, fazer o gargarejo de um lado, glu, 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 do outro, mesmo procedimento, glu, 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 e joga fora essa água. Agora, importante, as pessoas que têm hipertensão, ou seja, têm pressão alta, esse não seria uma boa ideia. Por quê? Porque essa água com sal que você está fazendo no gargarejo pode ser absorvido pelas mucosas e você aumentar a pressão. Então, indivíduos que têm pressão alta, não seria uma boa ideia fazer esse gargarejo com água e sal.
Uma terceira possibilidade seria exatamente esta situação aqui, ó, gargarejo com água oxigenada, que seria exatamente o nosso peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que é essa daqui que eu estou colocando para você. Essa água oxigenada de 10 volume, peróxido de hidrogênio a 3%. Por que eu estou fazendo questão de reforçar isso? Porque se você for utilizar o gargarejo com água oxigenada, utilize de 10 volumes. Nem de 20, nem de 30, de 10 volumes, que é a concentração a 3% de peróxido de hidrogênio, que é a concentração ideal para você fazer isso. Como que você vai fazer? Você vai pegar a tampinha aqui da água oxigenada, e essa água oxigenada você compra na farmácia, é aquela líquida, é aquela clarinha, não é aquela água oxigenada cremosa, é a água oxigenada líquida, 10 volumes. Então você vai pegar meio copo de água e vai colocar 2 tampinhas cheias, essa tampinha aqui da água oxigenada mesmo, 2 tampinhas cheias com água oxigenada. Em seguida, você vai fazer o gargarejo do mesmo jeito que nós ensinamos para fazer o gargarejo com água e sal. Você vai fazer isso pelo menos 2 vezes por dia. Então, resumindo, você vai escovar a língua diariamente 2 vezes por dia e vai escolher um dos 3 procedimentos. A sua escolha não é juntar os 3, é escolher um deles. Ou você faz gargarejo com antissépticos bucais não alcoólicos, ou você faz gargarejo com água e sal, caso você não tenha pressão alta, ou você faz com água oxigenada 10 volumes, ok? É basicamente estes os procedimentos. Não desista, porque se você continuar fazendo esses procedimentos, com certeza você vai se livrar desses cásios, desses depósitos que são bastante ruins, que são bastante incômodos. Okay? Eu espero ter sido útil e, mais uma vez, obrigado pela atenção. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.